Capítulo 6. Manguinhos. Ruth Djurberg. O complexo de Manguinhos está localizado na zona suburbana da Leopoldina, integrando juntamente com Ramos, Bom Sucesso e Olaria, a região administrativa X do município do Rio de Janeiro. Tem como principais acessos as avenidas Brasil, Democráticos, Leopoldo Bulhões e Dom Helder Câmara, antiga avenida suburbana, além da estação Manguinhos da Estrada de Ferro da Leopoldina. O local é cortado pelos rios Faria e Timbó, Jacaré e pelo Canal do Cunha, que deságua na Baía de Guanabara. Manguinhos abrange cerca de 15 comunidades distintas, com maior ou menor grau de consolidação determinado pelo tempo de ocupação e/ou intervenções pontuais em cada uma delas. Os núcleos de ocupação mais recentes são os mais precários em infraestrutura urbana e salubridade, constituídos por casebres de papelão, chapas metálicas e pedaços de madeira. Essa tipologia construtiva precária é comum não só em ocupações de terrenos baldios, como também no interior de prédios industriais abandonados na região. Os núcleos mais antigos são providos de maior infraestrutura, contando com água encanada e tendo suas construções, majoritariamente, em alvenaria. Figura 1. Complexo de Manguinhos. Fotografia aérea, em cores, que oferece uma ampla visão do Complexo de Manguinhos e seu entorno. O centro da imagem é dominado pela vasta área verde e arborizada da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, onde se destacam diversos edifícios institucionais brancos e vermelhos, de arquitetura planejada, imersos na mata. Essa área verde está cercada por uma densa ocupação urbana, característica de favelas e bairros populares, visível nos cantos superior e esquerdo. O complexo também é cortado por importantes vias expressas, como a Avenida Brasil, e por linhas férreas e canais, ilustrando a localização estratégica da instituição em um ambiente de forte adensamento e infraestrutura de transporte. Fonte: Peter Ilitchev, sem data. Fiocruz. Apesar da diversidade de situações, todas as comunidades apresentam, em maior ou menor grau, normas e exigências urbanísticas em desconformidade com os padrões legais, vias estreitas e de alinhamento irregular, lotes de forma e tamanho irregular, moradias sem infraestrutura ou ligação sanitária e construções não licenciadas, aspectos característicos dos assentamentos informais. Uma das características dessas áreas de favelas é o fato de serem predominantemente residenciais, ocupadas por população de baixa renda, com falta de serviços públicos, aliada à dificuldade de circulação, livre expressão e organização, reforçando o espaço como um lugar de ausência, onde a população não pode exercer seu direito à cidade. Localização. A área de Manguinhos está localizada na zona norte do Rio de Janeiro, às margens da Baía de Guanabara, ocupada ao longo do século XX por moradias populares que se instalaram devido a ações individuais e em grupos ou por meio de políticas públicas habitacionais, num quadro que contrapõe abandono dos governantes e luta dos moradores. A própria denominação aponta para uma de suas descrições como área de manguezal, que, no entanto, atualmente pouco mostra dessa característica em função do intenso aterramento ao longo do século, por lixo proveniente da cidade ou material de grandes obras de urbanização. Trata-se de um conjunto de comunidades com especificidades internas bastante singulares, que conjugam origens, trajetórias e perfis diferenciados, além de construções sociais formatadas historicamente em relação estreita com os determinantes políticos, econômicos e sociais que construíram as grandes cidades brasileiras ao longo do século XX. Caracteriza-se como uma região com sérios problemas ambientais, como poluição do ar, dos rios e do solo, devido ao lançamento de dejetos in natura nos rios, tanto das fábricas como das moradias, além da proximidade com a Avenida Brasil e a refinaria de petróleos de Manguinhos S.A.A.
Outra característica que deve ser mencionada se deve principalmente à ocupação de novos espaços, oriundos dos terrenos das empresas transferidas da localidade, as novas construções, a verticalização das moradias, a ampliação familiar através do PAC Favelas, a transformação de moradias em ocupações multifamiliares e a ampliação do mercado interno de imóveis. Figura 2. Mapa ilustrativo do Complexo de Manguinhos. Mapa esquemático e colorido que ilustra a distribuição das diversas comunidades e assentamentos dentro do Complexo de Manguinhos em 2013. O mapa usa diferentes polígonos coloridos para representar as subcomunidades, como Vila União, Vila Turismo e Conjunto Nelson Mandela. A grande área central, em tom marrom claro, é dominada pela vasta área verde e arborizada da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, onde se destacam diversos edifícios institucionais brancos e vermelhos de arquitetura planejada, imersos na mata. Essa área verde está cercada por uma densa ocupação urbana, característica de favelas e bairros populares, visível nos cantos superior e esquerdo. O complexo também é cortado por importantes vias expressas, como a Avenida Brasil, e por linhas férreas e canais, ilustrando a localização estratégica da instituição em um ambiente de forte adensamento e infraestrutura de transporte. Fonte: Fernandes, Costa, 2013. Histórico. Os primeiros aterramentos dos mangues da área datam de 1920. Mas o processo de intensificação da ocupação ocorreu sobretudo a partir da década de 1950, período marcado pela abertura de grandes eixos viários, que atraiu importantes contingentes populacionais para a construção. Além disso, a área passou de centro de habitação provisório a uma solução habitacional permanente, à medida que recebeu grande parte da população removida das favelas do núcleo central da cidade, que não foi posteriormente realocada ou decidiu permanecer ali. Como em outras porções da cidade, a lógica de localização das favelas explica-se pela combinação de dois fatores: disponibilidade de terra a ser ocupada e proximidade aos mercados de trabalho e serviços. Ambos os fatores eram encontrados na área de planejamento 3, na qual se insere o bairro, por ser esta a primeira zona industrial da cidade, próxima ao centro e bem servida de meios de transporte. Na década de 1950, foram construídas habitações destinadas à população de mais baixa renda, como o Conjunto Manguinhos, instalado como centro de habitação provisória, e o Parque São José, financiado pela Fundação das Pioneiras Sociais, destinado aos funcionários da limpeza pública. Foram também criados, porém com características de construção permanente, os conjuntos Casa da Moeda, destinados a seus funcionários, ex-combatentes, famílias dos que retornaram da Segunda Guerra Mundial e o Conjunto Tiradentes. As décadas de 1940 e 1950 marcaram o início da profunda ocupação de Manguinhos, atrelada a vários determinantes políticos sociais, além da abertura de eixos viários, avenidas Leopoldo Bulhões e Brasil, rodovia Rio-Bahia e do aterramento das áreas marginais à Avenida Leopoldo Bulhões e aos rios que cortam a região. De um lado da avenida, instalou-se a comunidade de Varginha, e do outro, na região originalmente reconhecida como Manguinhos, surgiram as comunidades Parque João Goulart, Vila Turismo e o Centro de Habitação Provisória número 2, CHP2. Figura 3. Ocupação de Manguinhos. Fotografia colorida que mostra a paisagem urbana da ocupação de Manguinhos, destacando a proximidade das casas com um curso d'água poluído. Em primeiro plano, há uma grande área de água escura e suja, com detritos flutuando, sugerindo poluição e esgoto. A margem oposta é dominada por vegetação densa e escura, onde a ocupação começa. As casas acima são predominantemente de tijolo aparente e construção simples, empilhadas em vários andares. No topo, uma estrutura elevada, que parece ser um reservatório de água, se destaca. A cena ilustra o desafio ambiental e de saneamento na comunidade. Fonte: Dicionário Marielle Franco, sem data.
Varginha é a única comunidade que não se originou de conjuntos habitacionais. Foi criada por iniciativas individuais, com casas de material provisório, transformadas posteriormente em alvenaria. O Parque João Goulart e o CHP2 têm suas origens em conjuntos habitacionais construídos em madeira ou alvenaria, e hoje estão bem distintos do período inicial de sua ocupação. Figura 4. Localidade da Varginha, junto ao canal. Fotografia colorida que documenta as consequências de um desastre, possivelmente um incêndio, na localidade de Varginha, em Manguinhos. O primeiro plano é de estruturas carbonizadas e destroços de barracos, com as bases de madeira e telhados de metal retorcidos. Acima da área destruída, há um muro que delimita uma via ou canal. Acima do muro, o restante da comunidade se estende, com casas de alvenaria coloridas e de múltiplos andares, mostrando um forte contraste entre a destruição no primeiro plano e a vida que continua no fundo. Uma torre de transmissão de energia se eleva no horizonte. Fonte: não informada, sem data. A comunidade da Embratel, 2001, foi construída em terreno da antiga empresa Embratel e é contígua à comunidade Samora Machel. Segundo alguns moradores, foi organizada por lideranças do tráfico de drogas, que cadastraram os interessados e coordenaram a ocupação. Atualmente, a Embratel é formada por prédios de 5 pavimentos, construídos com recursos do PAC. Figura 5. Comunidade da Embratel em construção na época do PAC 1. Fotografia colorida que mostra o processo de construção de novos edifícios residenciais, provavelmente o conjunto habitacional da Embratel, dentro do programa PAC. O edifício em primeiro plano é de múltiplos andares, com a estrutura de concreto aparente e algumas paredes de tijolo vermelho exposta, indicando que a obra está em andamento. O destaque da foto são as 2 plataformas elevatórias, jibs, uma azul e uma laranja, com trabalhadores vestidos de uniforme realizando serviços na fachada do prédio. Ao fundo, as casas de construção informal da comunidade original emolduram o canteiro de obras, ilustrando a intervenção planejada no tecido urbano. Fonte: não informada, sem data. Vitória de Manguinhos, ou Conab Cobal, foi uma comunidade constituída em 2002, como fruto da invasão dos galpões abandonados da antiga Conab, situados na rua Leopoldo Bulhões, na calçada oposta à sede da ECT. Hoje o terreno está desocupado, aguardando as obras do programa Minha Casa Minha Vida. Atualmente, a área sofre com esvaziamento econômico, pois as poucas indústrias que ficavam ali foram extintas ou transferidas para outras localidades, como é o caso da Gillette do Brasil e da Cooperativa Central dos Produtores de Leite, CCPL. Até a década de 1970, ao lado da ocupação por moradias, ocorreu em Manguinhos a implantação de várias indústrias e empresas públicas ou privadas, como o Instituto Oswaldo Cruz, IOC, atual Fundação Oswaldo Cruz, a Empresa de Correios e Telégrafos, ECT, a Empresa Brasileira de Telecomunicação, Embratel, a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, a Refinaria de Petróleos de Manguinhos, SA, e a Fábrica de Cigarros Souza Cruz. Aspectos restritivos do zoneamento desta porção da cidade têm contribuído para a demora na retomada do seu crescimento, inclusive porque a maioria desses antigos galpões foi ocupada por moradias ou está abandonada e fechada. Figura 6. Região de Manguinhos em 1938. Fotografia aérea histórica em preto e branco, datada de 1938, que mostra a paisagem de Manguinhos em uma época de pouca urbanização. O terreno é vasto e aberto, dominado por grandes áreas de descampado, pastagens e cursos d'água. A ocupação humana é esparsa, com poucas construções visíveis. É possível identificar a área institucional da Fiocruz, com seus prédios mais antigos, no centro da imagem. A foto contrasta drasticamente com a densidade atual do complexo de Manguinhos, mostrando a região como uma planície de marismas e matas antes da grande expansão urbana. Fonte: Memórias do Subúrbio Carioca, Facebook, 2025. Equipamentos públicos.
Os equipamentos existentes no interior e no entorno das 15 comunidades abrangem escolas de ensino fundamental e médio, creches, uma biblioteca-parque, um CETEP, postos de saúde, UPA, quadras, campos de futebol e praças. Embora sejam insuficientes, eles visam atender às demandas por educação, saúde, lazer e mobilidade. A rede municipal de ensino oferece aos moradores do complexo educação infantil, classes especiais e ensino fundamental, por meio de 8 escolas instaladas no interior das comunidades e no bairro de Higienópolis. A rede estadual de ensino oferece aos moradores do complexo o ensino médio, por meio de 13 unidades instaladas nos bairros de Bom Sucesso, Ramos e Higienópolis, além do Colégio Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila, construído no interior do complexo de Manguinhos, com recursos do PAC Favelas. Figura 7. Colégio Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila. Fotografia colorida que mostra a fachada de um grande colégio estadual, C. Compositor Luiz Carlos da Vila, em Manguinhos. O edifício é de arquitetura imponente e clássica, pintado em tons de amarelo claro, com detalhes em branco e telhados de cerâmica avermelhada. O prédio tem uma torre de relógio e várias janelas em arco. No primeiro plano, uma rampa de acesso e tapumes de construção delimitam a área, com algumas pessoas transitando. O edifício representa uma intervenção de grande porte na área. Fonte: O Globo. Sem data. O complexo de Manguinhos conta com 8 creches públicas ou conveniadas, com capacidade para atender cerca de 700 crianças. O Centro de Referência da Assistência Social, CRAS, e o Centro Comunitário de Defesa da Cidadania, CCDC, são considerados pontos de referência da Secretaria Municipal de Assistência e da Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos, CAS-SHD, respectivamente, dentro das comunidades, prestando atendimento assistencial a crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, idosos e famílias residentes em comunidades de baixa renda, atuando em prol de sua promoção social. Figura 8. Creche Municipal de Manguinhos. Fotografia colorida que captura a entrada de uma creche municipal em Manguinhos. A fachada da creche é pintada em azul claro vibrante, com o nome Creche Municipal Manguinhos, em letras claras. A porta de entrada é de cor rosa-choque e as paredes têm painéis vazados, cobogós, brancos. O destaque da imagem são os portões de acesso decorados com a pintura de lápis de cor grandes e verticais, conferindo um ambiente lúdico e convidativo para crianças. Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro. Sem data. Entre os principais equipamentos sociais do governo estadual presentes no complexo de Manguinhos, destacam-se o Centro Comunitário de Defesa da Cidadania, CCDC, Varginha, a Fundação Leão 13, o Centro de Referência da Juventude, a Unidade de Pronto Atendimento, UPA, o Complexo Poliesportivo, a Biblioteca Parque e a FAETEC. Através da pesquisa com organizações da sociedade civil, realizada nos meses de março e abril de 2009, foi possível identificar 57 organizações, formais ou informais, que possuem sede no complexo de Manguinhos, ou que estão sediadas em outras áreas da cidade, mas que desenvolvem atividades que beneficiam a população local. Figura 9. UPA de Manguinhos. Fotografia colorida de um edifício de saúde, a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, de Manguinhos, vista da rua em um dia ensolarado. O edifício é linear e horizontal, com um telhado metálico e amplas faixas de cor branca e azul na fachada. O pátio em frente à UPA é cercado por grades metálicas e tem palmeiras plantadas. O letreiro visível na fachada confirma a identidade de UPA 24 horas. A cena mostra uma instalação de saúde pública moderna e funcional. Fonte:
EMOP. Sem data. Figura 10. Biblioteca Parque Manguinhos. Composta por duas imagens que retratam a Biblioteca Parque Manguinhos, mostram a dualidade entre sua vibrante fachada externa e seu interior moderno. O exterior é um conjunto de blocos de estilo industrial com teto de telhas, cuja arquitetura é transformada por uma pintura em cores fortes e vibrantes, como bordô, laranja e amarelo, tornando-a um ponto cultural alegre e acessível, com o letreiro Biblioteca Parque em destaque. Por dentro, o espaço é amplo, moderno e bem iluminado, com um pé direito alto. O design é criativo, caracterizado por longas estantes brancas repletas de livros e por grandes estruturas flutuantes em tons de amarelo e roxo, que imitam livros abertos, adicionando um toque artístico ao ambiente. A presença de sofás e poltronas vermelhas espalhadas convida ao convívio e à leitura. Fonte: Dicionário Marielle Franco. Sem data. Caracterização socioeconômica da população local. A densidade domiciliar na área é de aproximadamente 2,8 habitantes por domicílio, considerando só os domicílios entrevistados na época do censo realizado pelo PAC Favelas. Portanto, inferior à média municipal em 2000, e menor que a média do bairro no mesmo ano, 3,5 habitantes por domicílio. A população feminina representa 53% da população total, sendo a diferença entre os sexos mais significativa entre os idosos. As mulheres com mais de 65 anos representam quase 2/3 de todos os idosos. A população masculina é superior à feminina somente na faixa etária entre 10 e 14 anos. Além disso, as mulheres também predominam entre os chefes de domicílio, 56%. O crescimento acelerado de mulheres chefes de domicílio é um fenômeno de abrangência nacional, que igualmente incide sobre a cidade do Rio de Janeiro, onde, no entanto, o percentual de mulheres responsáveis por domicílios era no ano 2000 de 35%, IBGE. As crianças, 0 a 14 anos, representam proporcionalmente quase 1/3 da população da área de atuação do trabalho social do PAC, 31%, enquanto a população de 60 anos ou mais representa pouco mais de 6%. A população em idade ativa, de 15 a 59 anos, é bastante expressiva no conjunto dos habitantes, 63%. A composição da população por faixa etária indica a necessidade de criar políticas específicas que atendam à educação dos jovens e à sua posterior inclusão no mercado de trabalho. A taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais na área de atuação do trabalho social do Complexo Manguinhos é de 3,4%, portanto, inferior à taxa do município do Rio de Janeiro no ano 2000, que foi de 4,4%. Fonte: Censo Domiciliar do Complexo de Manguinhos, 2008. No que diz respeito aos aspectos econômicos, são consideradas pessoas economicamente ativas aquelas que possuem 10 ou mais anos de idade. Em Manguinhos, observamos 10,56% de pessoas desempregadas, 26,66% de trabalhadores empregados com carteira assinada, enquanto na região metropolitana do Rio de Janeiro, esse percentual é de 47,6%. O percentual de pessoas empregadas sem carteira de trabalho assinada é de 9,72%, enquanto na região metropolitana do Rio é de 16,9%. O número de homens empregados com carteira de trabalho assinada supera o das mulheres. Analisando os dados em Manguinhos, observamos que as mulheres desempregadas superam, ainda que pouco, os homens desocupados. O número de empregados com carteira assinada concentra-se tanto nos homens quanto nas mulheres, na faixa de 25 a 29 anos. O nível de desemprego está concentrado na idade de 20 a 24 anos.
Observamos nos números de pessoas que possuem idade para o trabalho que apenas 111 são funcionários públicos, o que representa 0,53% do total. E somente 15 são empresários, o que representa 0,07%. Os trabalhadores que exercem alguma atividade por conta própria, seja formal ou informal, também são poucos. 75 pessoas, 0,36%, e 414 pessoas trabalham por conta própria informalmente, o que representa 1,97% dos trabalhadores. Esse fato comprova o baixo nível de empreendedorismo da localidade. O melhor nível de ocupação está entre os trabalhadores que possuem ensino superior. Quase a metade dos que estudam até a faculdade, 48,62%, está trabalhando com carteira assinada. Já entre os trabalhadores que possuem ensino profissionalizante, 15,53% estão desempregados. Quase a metade, 46,8% dos trabalhadores empregados com carteira assinada, possuem ensino fundamental. Fonte: Censo Domiciliar do Complexo de Manguinhos, 2008. Infraestrutura. Abastecimento de água. Como todas as áreas de favela no Rio de Janeiro, o Complexo de Manguinhos também sofre com a precariedade nos serviços básicos. Em algumas moradias de Manguinhos, existe água encanada com ligação interna e externa, totalizando 36,4% do total, ficando o restante ligado à rede não oficial. Apesar das condições de abastecimento apontadas acima, 41,5% dos moradores locais consideram o abastecimento bom, 9,6% ótimo, 23,3% regular e 13,8% péssimo. Fonte: Censo Domiciliar do Complexo de Manguinhos, 2008. Iluminação pública. Quanto à iluminação, a maior parte é feita informalmente, o que causa problemas de picos e quedas de luz em períodos de calor extremo. No geral, a região sofre pela falta de postes nas principais vias, trazendo transtornos e insegurança. Esgotamento sanitário. O esgotamento sanitário também é um dos problemas graves dessas áreas. Em Manguinhos, muitas áreas têm deságue direto a céu aberto ou nos rios da região, que vão se deteriorando cada vez mais e prejudicando a saúde dos moradores. Do destino do esgoto sanitário na região, 67,9% estão ligados à rede geral e 29% desaguam em valas, céu aberto, rios e mares do entorno. Figura 11. Esgoto in natura em Manguinhos. Fotografia colorida que documenta o grave problema de saneamento básico em Manguinhos. O centro da imagem é ocupado por uma vala estreita e rasa que contém esgoto a céu aberto, com água escura e suja. O canal de escoamento corre por um terreno de terra batida e está cercado por lixo e detritos de todos os tipos, plásticos, papelão, embalagens, que se acumulam nas margens e no próprio canal. Em primeiro plano, no chão de terra, uma criança pequena, vestindo uma camiseta azul, está sentada ou agachada, brincando próximo ao esgoto e ao lixo. A cena, capturada sob luz forte, ressalta a precariedade do ambiente e o risco de saúde a que os moradores, especialmente as crianças, estão expostos. Fonte: O Globo, sem data. No complexo de Manguinhos, a grande maioria dos domicílios entrevistados, 71%, que possuem pelo menos um banheiro, tem ligações com a rede geral de esgoto ou rede pluvial. Outros tipos de esgotamento também foram considerados pela pesquisa do censo feito através do PAC entre 2008 e 2009, sendo o escoamento para rio ou mar a segunda forma de destinação mais frequente, abrangendo 16% dos domicílios entrevistados. Em algumas comunidades, essa forma de destinação alcança parcela ainda maior, como nas comunidades Mandela de Pedra, 33%, Parque João Goulart, 31%, e Parque Carlos Chagas, 31%. Já na comunidade Vila Vitória, quase a metade dos domicílios utiliza valas a céu aberto como forma de esgotamento.
Pavimentação. Quanto à pavimentação da área, temos a maioria da região com pavimentação, mesmo que parcial. São 31,3% de área pavimentada integralmente, 33,1% parcialmente e 31,4% sem qualquer tipo de pavimentação. Mesmo com esses quantitativos, ainda há muitas reclamações quanto a esse serviço, principalmente entre os moradores que residem mais afastados da área formal. Lixo. No que diz respeito ao serviço de recolhimento de lixo, 70% dos moradores dizem que a coleta é diária. Outros 20,4% afirmam ocorrer 3 vezes por semana e 6,2% dizem acontecer entre 1 e 2 vezes por semana. Apesar disso, há muita precariedade na região e acúmulo de pontos de coleta próximos às áreas residenciais. Quando os moradores afirmam que existe coleta diária, hoje interpretamos essas informações como deturpadas, pois verificamos que o morador que leva seu lixo a um dos pontos de coleta já considera aquele recolhimento como sendo diário, o que distorce bastante essa avaliação. Outro dado coletado no censo mostra que, dessa coleta, 40,1% é feita através de caçambas da prefeitura. 26,5% é coletada pelos garis comunitários e 7,3% é acumulada em terrenos baldios, jogada em rios ou mares, opções que favorecem a proliferação de vetores de doenças, a poluição do ar e do solo. Na comunidade Vitória de Manguinhos, 41% dos domicílios destinam o lixo em terrenos baldios, vias públicas ou logradouros. Quanto aos avanços alcançados no atendimento de serviços nas obras do PAC 1, ressaltam-se aumento de 9.587 metros da rede de abastecimento de água, aumento de 10.526 metros da rede de esgotamento sanitário, aumento de 41.222 metros da rede de iluminação pública e 76.259 metros quadrados de pavimentação e obras viárias. Figura 12. Lixo acumulado em terreno baldio. Fotografia colorida que documenta o grave problema de acúmulo de lixo em um terreno aberto. O primeiro plano é dominado por uma vasta área de resíduos plásticos coloridos, embalagens e lixo doméstico espalhado pelo chão de terra que se estende por grande parte da cena. Um cavalo magro está no meio do lixo, pastando ou procurando alimento. Ao fundo, há uma rua onde um carro branco está estacionado, e atrás, casas de alvenaria de múltiplos andares, algumas inacabadas e outras pintadas de azul, remolduram a cena. A imagem ilustra o desafio da gestão de resíduos e os riscos sanitários e ambientais. Fonte: Acervo Pulsar, sem data. O conjunto Samora Machel e o Parque João Goulart, 91%, se destacam por apresentar coleta domiciliar, enquanto na comunidade CCPL, 81%, predomina a utilização de caçambas. Classificados como outros destinos estão o despejo de lixo em terrenos baldios, nas ruas, em rios, lagos ou mares, opções que favorecem a proliferação de vetores de doenças, a poluição do ar e do solo. Na comunidade Vitória de Manguinhos, 41% dos domicílios destinam o lixo em terrenos baldios, vias públicas ou logradouros. Quanto aos avanços alcançados no atendimento de serviços nas obras do PAC 1, ressaltam-se aumento de 9.587 metros da rede de abastecimento de água, aumento de 10.526 metros da rede de esgotamento sanitário, aumento de 41.222 metros da rede de iluminação pública e 76.259 metros quadrados de pavimentação e obras viárias. Figura 13. Lixo a céu aberto. Fotografia colorida que mostra uma paisagem de esgoto e poluição hídrica em um dia ensolarado. O primeiro plano é dominado por um corpo de água suja, que corre sobre uma pequena ponte rústica. A ponte é estreita, com grades de metal enferrujadas e sobre sua estrutura é visível o acúmulo de lodo e lixo que desce com a correnteza. Sobre a ponte, pedestres caminham. Ao fundo, há uma linha férrea elevada que atravessa a cena com uma estação ou plataforma visível.
A imagem contrasta a infraestrutura de transporte com a degradação ambiental do canal. Fonte: Sena Rios, 2012. Figura 14. Rua Faria Timbó, em Manguinhos. Fotografia colorida de um terreno amplo e aberto, que parece ser um leito de rio seco ou um terreno baldio ao longo da Rua Faria Timbó. O local está coberto por lixo e resíduos espalhados. A paisagem é dominada por duas torres de transmissão de energia elétrica de alta tensão que se erguem no centro da cena. Ao fundo, casas de alvenaria e tijolo aparente, muitas delas inacabadas e outras pintadas de azul, emolduram a cena. A imagem ilustra o desafio da gestão de resíduos e os riscos sanitários e ambientais. Fonte: Luciana Whittaker, sem data, Pulsar Imagens. Mobilidade urbana. A mobilidade urbana em Manguinhos, no Rio de Janeiro, foi muito impactada pelas intervenções do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. O foco do PAC foi a urbanização do complexo das 12 comunidades, tanto pelo governo do estado quanto pela prefeitura, realizando obras de construção de novas moradias em prédios multifamiliares, melhorias na infraestrutura local, como pavimentação e ampliação de vias, e a criação de áreas de lazer, além de equipamentos públicos como UPA, Biblioteca Parque, Centro de Referência da Juventude, CRJ, entre outros. Reestruturação viária. As obras incluíram a pavimentação e abertura de ruas e a construção de passarelas para ligar diferentes partes da comunidade, melhorando a circulação interna e o acesso aos equipamentos públicos. Transporte público. O projeto incluiu a adaptação de terminais de ônibus e a proposta de novas conexões ferroviárias, melhorando o acesso dos moradores a outras regiões da cidade. A construção de uma ciclovia também visou incentivar a mobilidade sustentável, mas atualmente ela não funciona mais. Figura 15. Mapa da mobilidade em Manguinhos. Mapa complexo sobreposto a uma imagem aérea de Manguinhos, detalhando a infraestrutura de mobilidade e a distribuição das comunidades. O mapa utiliza cores e símbolos específicos. Linhas escuras e pontilhadas, pretas e roxo, representam a vasta rede ferroviária e metroviária que corta a região, linha amarela e linha 2 do metrô. Linhas amarelas e vermelhas indicam as principais vias de circulação, Avenida Brasil e Avenida Dom Helder Câmara. Manchas vermelhas, limite Favelas 2004, demarcam as áreas de assentamentos informais, como o Jacarezinho e as favelas do complexo. Manchas coloridas, outros tons, identificam os conjuntos habitacionais, como o Nelson Mandela e a Vila União, e áreas institucionais, Fiocruz e Refinaria de Manguinhos. O mapa ilustra a densidade das comunidades e como elas estão espremidas entre grandes vias, linhas de trem e grandes polos institucionais e industriais. Fonte: não informada, sem data. Habitação. Apesar de se caracterizar como uma grande extensão de manguezal e de apresentar originalmente uma pequena área passível de ocupação por moradias, constitui-se hoje como um espaço de grande densidade demográfica, com ocupações bastante precárias. A partir do final de 2006, com a informação sobre a possibilidade de implantação do PAC Manguinhos na região, houve ampliação do número de habitações, algumas apenas de fachada e com divisões internas improvisadas, na perspectiva, por parte de moradores e lideranças locais, de garantir um maior número de moradias nos futuros conjuntos habitacionais a serem construídos na área. O programa alterou algumas áreas com obras de saneamento, urbanização e construção de creches, além de realocar parte dos moradores de algumas comunidades, Embratel Samora 2, Embratel 2, Parque João Goulart, Conjunto Nelson Mandela, Mandela de Pedra e CCPL, por meio de estratégias como compra assistida, indenização e aluguel social, com base em decreto estadual. Foram construídos 3 conjuntos habitacionais, DSUP, Embratel e CCPL. No que se refere aos problemas relacionados à moradia,
A maioria dos moradores da região vive em casas unifamiliares e geminadas. A principal reclamação é a falta de espaço, além da ventilação e iluminação naturais precárias. Em relação à condição de acesso às residências, por ruas, caminhos e becos, cerca de 40% possuem iluminação pública e apenas 1/3 conta com calçamento ou pavimentação. Quanto à situação da documentação do imóvel, verificou-se que a maior parte dos domicílios é própria e já está quitada, 74%. Porém, 12% não tem qualquer documento que comprove a propriedade adquirida e garanta a segurança à família proprietária. Apenas 10% dos domicílios próprios são registrados em cartório ou possuem escritura, sendo que os documentos emitidos pelas associações de moradores são a forma mais comum de comprovação da propriedade, 71%. Fonte: Censo Domiciliar do Complexo de Manguinhos, 2008. Somente após as obras do PAC é possível identificar a produção de moradias multifamiliares, em prédios de 5 pavimentos, com apartamentos compostos por sala e 2 quartos. A maioria dos moradores é oriunda de frentes de obras do PAC, como abertura de vias, construção de equipamentos públicos ou áreas de risco. Figura 16. Obra do Conjunto Habitacional DSUP. Fotografia colorida que foca em um novo conjunto habitacional planejado, DSUP, provavelmente construído para a realocação de famílias. A imagem mostra um pátio de acesso entre 2 longos blocos de apartamentos. Os edifícios são modernos, de múltiplos andares, pintados em um tom de amarelo claro, com detalhes e pilares de concreto cinza. As janelas são pequenas e as varandas são simples e metálicas, de cor branca. O pátio é pavimentado, com canteiros e palmeiras jovens. A cena exibe a arquitetura padronizada e o ambiente organizado do novo assentamento. Fonte: EMOP, sem data. Figura 17. Moradias à beira do Canal do Cunha, Avenida Atlântica. Fotografia colorida que documenta a precariedade das moradias e a poluição ambiental na margem do Canal do Cunha. O primeiro plano é dominado pelo canal, que contém água escura e suja, com lixo e detritos flutuando. Na margem do canal, há uma pilha de lixo doméstico e resíduos que desce para a água. Imediatamente adjacentes à margem, há uma fileira de casas rústicas e precárias, construídas sobre palafitas ou estacas de madeira, com paredes de tábuas e madeira desgastada. O contraste entre a vulnerabilidade das moradias e a poluição do canal é gritante. Fonte: não informada, sem data.